nessa obsessão que se tornou para mim me libertar, não só daquele relacionamento, mas também dos padrões que com o tempo eu fui observando que me levaram até aquela situação e me fizeram permanecer lá. Teve uma coisa que eu sempre repetia para mim e que me ajudou demais, que era: calma, respira, você não vai morrer. Quando você termina um relacionamento, quando você decide se afastar de uma pessoa, especialmente se você tem algum tipo de dependência afetiva, você vai sentir um desespero. Só que isso é normal e isso faz parte. Quando você decidir finalizar um relacionamento, fazer um contato zero, você já precisa contar com isso. Você vai passar, ou existe uma grande possibilidade, porque ninguém é igual, de você sentir isso, de você passar por essa fase, ter esse sentimento de desespero, de vontade de ver, de sentir falta, muitas vezes como uma abstinência mesmo de alguma substância química. E aí, tem uma coisa que é muito interessante a gente pensar, que é o seguinte: esse livro, ele tem um significado para mim. Ele tem um significado, eu tenho um carinho por ele, eu tenho anotações nesse livro, sabe? Ele foi importante na época do meu término. Só que, se eu morrer hoje, provavelmente meu marido vai pegar todos os meus livros, vai levar num sebo e vai doar. Porque para ele, este livro não tem o mesmo significado do que tem para mim. O que eu quero dizer com isso? Que essa clareza é importante. As coisas, elas têm o significado que eu dou. E às vezes, uma determinada coisa, uma determinada pessoa, uma determinada situação tem na minha cabeça uma imagem enorme, tem um significado enorme, mas não é tudo isso. É o significado que eu tô dando. E é importante a gente ter essa clareza, porque ela ajuda a gente a lidar com esse primeiro momento, esse desespero que parece que a gente vai morrer. E não, tá tudo bem, a gente não vai morrer. É um processo, é uma fase. Nós não somos as primeiras pessoas do mundo a finalizar um relacionamento, a sofrer por amor, a se desiludir com alguma coisa, e também não seremos as últimas. Então, dar às coisas o tamanho que elas têm é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Calma, tá tudo bem. É um processo, é uma fase, é uma dor. É claro que para algumas pessoas isso vai ter um significado tão grande a ponto de muitas vezes mexer com questões físicas, por exemplo, desencadear uma ansiedade, uma síndrome do pânico, uma depressão. E aí, cabe a nós o bom senso também de: vou procurar um médico, se for necessário, vou fazer uso de uma medicação para equilibrar o que não estiver bem no meu corpo físico. Se eu tiver possibilidade, vou procurar uma psicoterapia também. Enfim, a gente se cuidar e se cercar de tudo que a gente pode do ponto de vista de cuidados físicos. E uma vez que estamos assegurados por esses cuidados, estamos sendo responsáveis com a gente, aí cabe a nós, né? A como a gente vai lidar com todas essas questões. Então, o que eu quero deixar aqui nesse vídeo, a princípio, porque eu vou continuar falando dessas estratégias que eu usei
no contato zero, e quem sabe isso possa te ajudar. Mas o que eu quero dizer a princípio é, quando você toma uma decisão, você se torna grande dentro dessa questão que você está passando. Então, sim, você vai lidar com pensamentos difíceis, com emoções difíceis, com uma abstinência, mas você tá no comando do que tá acontecendo, né? Você consegue chamar a consciência, sabe? Não, volta aqui, tá tudo bem, diminui essa imagem, sabe? Eu quero chorar, então eu vou chorar, mas eu vou chorar com a consciência de que eu tô passando por uma fase e que vai passar, né? Eu vou fazer uma caminhada, eu vou ao médico. Tá entendendo que é a gente que tá no comando? A gente sai daquela história doida de ai, meu Deus, que sofrimento, eu vou ligar pra ele. Assim, de ser tomado por esses sentimentos, por essas emoções que depois que a gente faz, a gente fala, uau, por que eu fiz isso? Sabe? Esses rompantes, a gente vai trazendo essa consciência e esse comando. Agora, às vezes pode não dar certo também durante o processo, de vez em quando eu vou deslizar, de vez em quando eu vou fazer alguma coisa que de repente eu agir por impulso e faz parte também. E uma outra coisa que a gente precisa saber e que é importante é que isso é prática. Gente, é prática. Na vida tudo a gente aprende. A gente aprende a escrever, a gente aprende a ler, a gente aprende a fazer o nosso trabalho e a gente aprende a lidar com essas questões emocionais também. E como tudo que a gente tá aprendendo, a gente não vai ser perfeito na primeira vez, né? Porque afinal de contas, o que faz uma tarefa ser bem executada é justamente o quanto a gente pratica. Então é importante a gente saber disso também. Essas situações, elas vão nos dando a possibilidade, a oportunidade de trabalhar, de se observar, de ir buscando esse comando aos poucos, de ir conseguindo, de ir fortalecendo. Então é muito interessante. Então essa é a primeira coisa que eu sugiro, se você estiver pensando em fazer um contato zero, ou se você já estiver fazendo um contato zero, né? É você tentar trazer essa consciência e perceber que, às vezes, o que a gente cria com relação a uma situação é muito maior do que realmente é, e isso gera muito sofrimento. Então, eu espero que essa dica sirva para você. E espero que, de alguma maneira, você consiga aí dar esses primeiros passos. Estamos todos, né, nesse processo de aprender a lidar com as questões mentais e emocionais. Enfim, e aí você me conta como que foi, ou como que é, ou como que está sendo a sua experiência com relação a isso, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. E um beijo e até lá. Tchau, pessoal!